Salve, salve, galerinha! Como é que vocês estão aí do oitavo ano? Tudo na paz, tudo tranquilo? Bom, a gente já falou um pouco sobre reprodução, né? Sobre características populacionais e sobre crescimento populacional. A gente falou sobre as características da reprodução humana. Agora, na verdade, a gente vai entrar a fundo, efetivamente, estudar todas as partes do corpo, né? Tanto da genital masculina quanto da genital feminina. E aqui uma projeção da população do mundo em 2050, né? Por volta de 2050, que será aí de aproximadamente 9 bilhões de pessoas. Hoje nós somos em 7,4 bilhões de indivíduos, né? Vamos chegar a 8 bi em 2024. Então a gente precisa ficar muito atento em relação a questão de superpopulação, a questão muito mais prática dos recursos naturais, como esses recursos naturais eles vão ser distribuídos, né? A questão da fome, da falta de água, da poluição, emissão de gases. Então, muito tem a ver o crescimento da população com a condição sanitária, com a melhora da condição sanitária, da condição médica, do advento dos medicamentos, das vacinas, de saneamento básico. Então, todas essas condições, elas permitiram uma suprapopulação. Então, assim, hoje, efetivamente, pela relação recurso-consumo, nós, idealmente, teríamos que ter por volta de 3,5 bilhões de pessoas, ou seja, mais ou menos metade do número de indivíduos que está aí no planeta. E a minha pergunta é, e aí, você topa dar lugar às próximas gerações por um bem maior? Isso é o que a gente está fazendo no nosso cotidiano. Mas pensando um pouco na estrutura, né, da reprodução humana, nós temos o aparelho reprodutor masculino, tá? O aparelho reprodutor masculino, ele é bem característico, então ele é formado pela parte, ele é estritamente externo, tá? Se a gente for pensar, ele é um aparelho copulatório, então ele serve para a cópula, tá? Então cuidado para não confundir o que a gente fala sobre ato sexual, reprodução sexuada e ato sexual. Reprodução sexuada é fusão de gametas ou troca de material genético. O homem, ele faz reprodução sexuada com um ato sexual, tá? Então você tem aí as estruturas, né? Então vamos começar pela primeira parte, a estrutura externa, né? Ela é formada pelo pênis. O pênis, ele é um conjunto completo, formado por três partes, que são o corpo cavernoso, o corpo esponjoso e a glande. O corpo cavernoso e o corpo esponjoso são as estruturas eréteis, que é o que deixa o pênis ereto. Eles se enchem de sangue, porque eles são músculos, e eles ficam com o sangue circulando durante um tempo, né, para que o pênis continue ereto durante o ato sexual. A parte mais sensível do pênis masculino é a cabeça do pênis, que é a glande, que é recoberta por uma estrutura de pele chamada de prepúcio, que é uma estrutura protetora. Além disso, você tem externamente a bolsa escrotal, né, que guarda, aí a gente vai para a parte interna, que guarda, né, o testículo. O testículo é responsável pela produção e maturação dos espermatozoides, junto com o epidídimo, e a produção de testosterona, que é lançada diretamente no sangue e que faz parte da expressão primária e secundária das características sexuais do homem, tá? Um detalhe importante, a bolsa escrotal é formada de uma musculatura que relaxa e contrai de acordo com a temperatura. Por quê? O espermatozoide, ele é uma estrutura que vive bem a uma temperatura de por volta de 32 graus. Só que o nosso corpo é a 36,4. Então, a musculatura do testículo, né, a musculatura da bolsa escrotal, ela relaxa quando a temperatura está muito alta, afastando o testículo do corpo para a manutenção da temperatura ideal para a sobrevivência dos espermatozoides. E quando está frio, ela se contrai para se aproximar do corpo para poder manter também essa mesma temperatura. Além disso, nós temos um sistema glandular na estrutura do pênis masculino, né, do aparelho reprodutor. Começa com a bolsa ou vesícula seminal, né, que vai produzir um material nutritivo para o pênis, para o espermatozoide, perdão, para que ele possa nadar, né? O líquido prostático, produzido pela próstata, e o líquido bulbo-uretral, produzido pela glândula bulbo-uretral, tá? Então, nós temos glândula seminal ou vesícula seminal, nós temos a glândula bulbo-uretral e nós temos a próstata, tá? Então, essas são
estruturas, né, que nós temos do corpo masculino, ok? Um detalhe importante é que o homem ele tem do epidídimo, onde maturam, que a gente chama de espermiogênese, que é a formação final do espermatozoide, para o canal deferente, até chegar na ponta da uretra, na saída aí da glande, dá quase 40 centímetros. O que equivale, galera, para uma estrutura microscópica como o espermatozoide, a praticamente uma maratona, né? Então, assim, é o tempo que ele demora, e obviamente, por causa da contração da musculatura, a ejaculação acontece de maneira muito, muito, muito eficiente, né? Então, nós temos essa característica. Então, o epidídimo, né? O epidídimo, ele é a região onde ocorre a maturação, tá? Os dutos deferentes, aí desemboca na vesícula seminal. Então, eles recebem uma secreção, tá? Essa secreção, ela apresenta várias substâncias, ela tem água, ela tem aminoácidos, frutose. Por quê? Porque o espermatozoide, ele precisa nadar, e para ele nadar, ele precisa de açúcar. E a frutose é um açúcar, que é quebrado na mitocôndria do espermatozoide, tá? A próstata, então, ela produz o líquido prostático, que tem a característica de ajustar o pH do canal da uretra, porque o espermatozoide ele é muito sensível à variação de acidez, né? Então, ele é um líquido, né? Junto com a próstata, a glândula bulbouretral e o líquido seminal, eles formam o sêmen, que é o conjunto, né? Que é o conjunto do espermatozoide mais os fluidos, né? Ele é um líquido branco leitoso, né? Liberado na ejaculação através do canal da uretra. O homem, ele ejacula e urina pelo mesmo canal. Por isso, existe um bloqueador nervoso do sistema simpático e parasimpático que bloqueia durante o ato sexual e depois estimula a micção, que é fazer xixi, para poder limpar, né, o canal da uretra para evitar a presença de micro-organismos que vão se alimentar, né, do material orgânico do esperma, tá? Então, o espermatozoide ele é dividido em 3 partes: cabeça, peça e cauda, tá? A cabeça tem o núcleo, tá? E uma bolsa chamada de acrossomo. A peça é a região onde encontram-se as mitocôndrias, que produzem energia para o batimento do flagelo, que é a cauda, tá? O espermatozoide ele dura mais ou menos uns 4 dias, né? E aí ele pode ser reabsorvido pelo testículo, tá? Isso é feito por células chamadas macrófagos, que fazem um processo chamado apoptose. A apoptose é, na verdade, o que é a destruição de células que estão velhas, tá? Cada ejaculação no homem libera um volume que pode variar, viu, tá, gente? Não é de 3 a 5, ele pode variar até 10 ml, dependendo da quantidade de espermatozoides que o homem produz diariamente, tá? Em média, varia entre 350 a 500 milhões de espermatozoides por ejaculação, tá? Os músculos que envolvem o epidídimo e os túbulos se contraem para auxiliar no deslocamento e na mistura, né, do espermatozoide com o sêmen, que aí forma a estrutura do esperma completo, tá? Então, essas mitocôndrias que estão aqui na peça, elas não entram na fecundação, tá? Só para deixar bem claro para você. A fimose é uma cirurgia que ocorre na retirada da parte superficial do prepúcio. O prepúcio é a pele que recobre a glande, tá? Mas isso ocorre muito se ela não se abre, né? Se ela não se expõe. E no caso dos judeus, eles fazem a chamada circuncisão, que é a retirada dessa primeira camada de pele como um indicativo da mudança, né? Da adolescência do garoto, tá? Não tem nada de é ruim, não. Isso aí é uma característica cultural, tá? Já o sistema feminino, ele é basicamente interno, né? Então, a estrutura externa da mulher se chama pudendo, nós chamamos também de vulva, tá? Pode ser chamada também de vulva, onde você tem na parte superior os pelos pubianos, o monte púbico, que é feito de gordura, tá? E aí você tem, logo abaixo, você tem o que fecha a estrutura, chamada de grandes lábios, tá? Mais internamente, fechando apenas o canal da vagina, os pequenos lábios, a abertura vaginal, a abertura da uretra logo acima, e acima das duas você tem o clitóris, que é uma estrutura com origem
embrionária semelhante ao pênis, tá? E que também fica entumecida, fica inchada, né? No caso, a gente chama de rija, né? R-I-J-A, ela fica rija durante o ato sexual, tá? Então, ele é um órgão excitatório, tá? Então, ele fica na parte da extremidade superior dos pequenos lábios, tá? E tem por característica, né, ser estimulado pelo atrito, tá? Então, ela é uma região sexualmente excitada da mulher, ok? Então, a vagina é um canal de comunicação, é um canal de penetração, e dentro, né, do canal vaginal você tem uma camada, né, um epitélio, que é uma parede de células que tem por função secretar substâncias para facilitar a penetração do pênis, que é uma secreção fluida, que permite, né, diminuir o atrito entre a pele do pênis e o canal interno da vagina, tá? Lá dentro, quando ocorre a ejaculação, o espermatozoide ele vai entrar no colo do útero e vai entrar no útero. Lá dentro do útero, você tem uma camada que ocorre, que se desenvolve, né, no ciclo menstrual e atinge o seu máximo entre o 14º e 17º dia, que é o endométrio. É lá que o óvulo fecundado vai se alojar, tá? Ainda dentro você tem, né, do lado, nas regiões polares, nas laterais do útero, você tem a tuba uterina, e na ponta da tuba uterina você tem as fímbrias, que são prolongamentos da tuba uterina, que servem para capturar os óvulos que estão dentro dos ovários, tá? Existem 2 hormônios básicos femininos que atuam sobre essas características, que são o estrogênio ou estrógeno e a progesterona, tá? Então essa é uma característica bastante importante. No caso da mulher, ela forma a ovogênese, que é o desenvolvimento do óvulo. Um detalhe, o homem ele produz espermatozoides a partir dos 9, 10 anos, tá? E tem lá o que a gente chama de pulução. A pulução são pequenas liberações de espermatozoides durante a noite. E um homem normal, ele tem de 8 a 10 ereções por dia, tá? Isso é uma estrutura muito comum porque o nosso sangue ele está circulando e naturalmente passa pelo pênis, que acaba ficando ereto. No caso da mulher, os óvulos, as células primordiais que a gente chama, elas já nascem com a mulher. Então, ela vai ter a primeira menstruação, que é a menarca, né? Que é a menarca, e a partir daí o corpo dela já está preparado para receber uma vida. Mas ele só vai estar maduro, potencialmente maduro sexualmente e estruturalmente a partir dos 15 anos, tá? Então ela já tem um número determinado dessas células primordiais que virarão o que a gente chama de ovócitos, tá? Que vão virar óvulo. Então a primeira etapa é a formação do ovócito primário, né? Aliás, da ovogônia. Da ovogônia vira ovócito primário e, por fim, vira óvulo. Mas ele só vira óvulo quando ele está dentro da tuba uterina, quando ele já é liberado pelo ovário, tá? E aí ele diz: quando ocorre o desenvolvimento embrionário do menino, a formação dos testículos ocorre no interior da cavidade abdominal. Pelo sétimo mês de gestação, os testículos migram até a bolsa escrotal. Há situações em que ambos os testículos não chegam ao destino, em condições denominadas de criptoquidia, tá? Que é testículo escondido. Que fatores podem determinar a ocorrência disso? Isso pode acontecer pelo tamanho da abertura, chamada abertura inguinal. Então, o testículo tem que passar pela abertura inguinal. Então, ele pode causar lá o tamanho da abertura ser menor do que o tamanho do testículo. E aí o testículo acaba ficando preso. Aí o médico vai lá, faz um cortezinho, coloca uma sonda, faz um cortezinho e solta o testículo. E aí ele desce naturalmente para a bolsa escrotal. Outra coisa que pode acontecer também é uma disfunção hormonal que pode manter o testículo naquela posição. Ele fala, quais as consequências dessa condição? Então, você tem aí, por exemplo, uma disfunção hormonal que pode causar um amadurecimento sexual mais tardio, pode causar hérnia, né, dores abdominais, né, então podem causar alguns problemas do que a gente chama de hérnia inguinal, tá? E ele fala, durante a formação dos gametas femininos, as células
se proliferam e se dividem, gerando células denominadas ovócitos. A cada mês, o ovócito é captado por uma tuba uterina. Nem pode acontecer. Normalmente é uma por vez, né? Um ovário libera um óvulo de cada lado por mês, né? Então, lado esquerdo no mês, lado direito no outro. Mas pode ser que ocorra dupla ovulação. Os dois ovários liberem 2 óvulos, tá? Um de cada. Caso seja fecundado pelo espermatozoide, o ovócito termina o seu desenvolvimento e se transforma em óvulo. Que célula efetivamente atua como gameta feminino, né? O ovócito ou o óvulo? Então, a célula madura é o óvulo, tá? Então, é o óvulo que é a célula madura, efetivamente chamada de gameta feminino, tá? Todas as outras são percursoras. Bom, vamos ver como funciona o ciclo feminino. O ciclo da mulher brasileira, ele varia um pouco, né? Ele varia lá entre 28 a 32, 33 dias, tá? Então, isso também é bastante comum. Muito em função do calor, né, galera? Então, isso também é um fator importante, né? O calor é um determinante aí na variação dos ciclos menstruais. O que é efetivamente o ciclo menstrual? O ciclo menstrual é a preparação do corpo feminino, e aqui é o que eu quero mostrar para vocês. O ciclo menstrual, ele é a preparação do corpo feminino para receber uma vida. Então, o que acontece? Partindo do princípio de um ciclo lunar, que é o de 28 dias, inicialmente você tem a célula primordial, né? Essa célula, ela sofre uma mitose, que é uma divisão celular. Ela vai se transformar em ovogônia, que é o nome dado à célula primordial a partir da primeira divisão. Essa célula primordial, ela vai sofrer meiose e vai se transformar em ovócito primário. Esse ovócito primário, ele vai maturar e ele vai ser envolvido, né, por uma grande quantidade de células, tá? Que vão ajudar no desenvolvimento desse óvulo, tá? Quem atua sobre isso é o chamado hormônio folículo estimulante. E ele forma, né, o que a gente chama de corpo lúteo. Então, a fase do folículo estimulante, você tem a ovulação, que é a liberação do óvulo, tá? Do ovócito, que vai virar óvulo na tuba uterina. E aí, essa parte, ela forma o corpo lúteo. A partir do momento da liberação do ovócito na tuba uterina, você tem a formação do corpo lúteo e a liberação de progesterona. Então, o que acontece? Num primeiro momento, a liberação de estrogênio que constrói o endométrio, tá? E aí o endométrio, ele é essa camada de células aqui altamente vascularizada. Ó, os vasinhos sanguíneos aqui, que lindo. No 14º ao 17º dia, é o que a gente chama de período fértil. Se não houver fecundação, né, aqui você chega no topo gráfico, que a gente fala, né, de produção de estrogênio, né, e aí depois aqui o estrogênio cai e começa a produzir, aumentar a taxa de progesterona. Porém, se não houver a fecundação, a progesterona cai também. E aí você tem a produção de um outro hormônio lá no cérebro chamado de ocitocina, que vai começar o quê? A movimentar a musculatura do útero, que está logo aqui embaixo, e aí vai começar a cólica, e por sua vez, ao final de 3 a 4 dias, você tem o fluxo menstrual. Então, a parede do endométrio ela se desfaz e ela sai junto com o fluxo menstrual. Fechado o 28º dia, quando para o fluxo menstrual, de 1 a 2 dias, depois volta novamente a construção do endométrio. Então, a partir daqui que você tem o reinício do processo, tá? Então, essas alterações, elas são bastante importantes. Um detalhe importante, não funciona o tal do método da tabelinha. Você fala, por que não funciona? Porque o ciclo, primeiro que o mês tem 30 dias, o mês tem 31 dias, e um mês só no ano tem 28. Então, já começa por aí. Nesse caso, você nenhum dia vai bater. Então, o método da tabelinha ele é bem perigoso, né? Então, é um método que, por exemplo, a menina que quer transar e não usar anticoncepcional, por exemplo, ou preservativo, o método da tabelinha ele é completamente furado. Mas ele diz, né? Suponha que uma jovem de 17 tenha menstruado no dia 12. Considerando que as menstruações dessa moça ocorram a cada 28 dias e que o mês de novembro tenha 30, marque nos calendários e assinale a sequência provável da ovulação. Então, partindo do princípio da ovulação, se aqui ela menstruou, vamos contar que ela
que ela tem o seu ciclo iniciado no dia 13. Então, você vai contar aqui, ó, novembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui começa o período fértil dela. Aí vem 15, 16, 17, 18. Aqui ela inicia o processo de menstruação. Então, ele vai ser 1, 2, 3, 4. Então, no dia 4 de dezembro, ela termina o seu processo menstrual. Tá vendo como não bate essa tabelinha? Né? Então, assim, se você contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? 19, 20, 21, 22. Então, o ciclo dela de 28, né? Vai ser perfeito. Então, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dia 10. Então, dia 10 ela vai reiniciar o ciclo, tá? Por volta do dia 9, dia 10 ela vai reiniciar o ciclo. Então, ela tem aqui o período da menstruação e aí o reinício do ciclo a partir do dia 10. Tá? Então, não funciona, gente. Por isso que eu estar falando para você. Ocorreu, então, a fecundação, né? O óvulo ele vai sair, né, do ovário, entrar pela tuba uterina, né? Vai ser fecundado aqui na terça parte, tá, da tuba uterina. Aí o zigoto, que é o óvulo fecundado, né? Que é o óvulo fecundado, ele vai formar uma camada que vai impedir que outros espermatozoides apareçam e entrem. Ocorre a fusão e começam as divisões celulares. Então, essas divisões celulares elas vão acontecendo no útero e o processo em que o óvulo fecundado ele é implantado no endométrio é chamado de nidação. Após a implantação, o hormônio gonadotrofina coriônica, que é o HCG, ele impede a menstruação. Não que às vezes a mulher não tenha esses escorrimentos, mas pode acontecer. E como ele é liberado no sangue, ele é a estrutura detectora da gestação na mulher. Tá? Então, os testes para gestação vendidos em farmácia, ele detecta a presença desse hormônio. Né? E os resultados eles hoje são muito confiáveis. Tá? Isso que ele está falando que não é confiável, não é verdade. São testes muito confiáveis, com quase 99% de eficácia. Tá? Então, ele fala, porque a concentração do hormônio na urina é mais baixa que geralmente só detectável após a falta da menstruação. Então, isso também não é verdade, porque os aparelhos hoje eles são muito calibrados. Então, assim, eu sei porque quando a Lu ficou grávida, eu soube, porque ela fez um exame de farmácia. Então, ela fez o exame, deu lá o indicativo e ela estava grávida de fato. Então, não tem muito isso. Todo mundo que eu conheço que faz o exame de teste de farmácia é 100%, galera. Então, assim, não é muito. Isso que ele está colocando aqui não é muito confiável a informação que ele está colocando. De fato, os exames de farmácia eles são extremamente funcionais. Tá? Feita essa implantação, a gonadotrofina ela vai permitir que o endométrio envolva o óvulo e aí comece a produção das estruturas chamadas de anexos embrionários. Quais são os anexos embrionários? O âmnion, né, que vai secretar o que a gente chama de líquido amniótico, que é essa estrutura em azul aqui, tá? E o cordão umbilical, que é formado por duas partes, né? Pelo alantoide, que é uma estrutura responsável pelas trocas gasosas, né? E o córeo, né? Que forma uma camada protetora ao redor da placenta. Então, esse é o conjuntão completo da estrutura. E aqui é a parede do útero, tá? E o cordão umbilical que comunica o bebê com a mãe, tá? Então, a gestação ela dura de 36 a 40 semanas, tá? E pode ser feita através ou de parto normal, quando o bebê sai através do canal vaginal, ou cesariana, tá? Os sinais recebidos pelo hipotálamo da mãe, né, estimula a hipófise a secretar a tal da ocitocina, que é um hormônio que aumenta a frequência na contração da musculatura do útero, expulsando o bebê, tá? Literalmente expulsando o bebê, ok? E aí a mulher fica por volta de 40 dias até a estrutura elástica, né? Até a musculatura do útero e da vagina voltarem, no parto normal, no caso, né? Voltarem ao seu estado original, que a gente chama de quarentena ou quaresma,
ok? E ele diz, 2 colegas estão discutindo a possibilidade de uma amiga estar grávida. João considera que a chance é pequena, pois o ciclo menstrual da amiga é de 32 dias e teve relações sexuais no 19º dia. Contando a partir do primeiro dia de menstruação, Já Mariana diz que, exatamente por isso, a possibilidade da amiga estar grávida é muito grande. Para esclarecer as dúvidas dos colegas, consultaram a literatura e aprenderam que, em condições normais, as mulheres ovulam 14 dias antes do primeiro dia da menstruação. Considerando essas informações, né? Quem está certo? João ou a Mariana? Bom, galera, vocês têm que prestar atenção no seguinte. Ele falou que o ciclo da amiga é de 32 dias. Então, ele tem 4 dias a mais do que o normal, partindo desse princípio. E que ele fala que, em condições normais, as mulheres ovulam 14 dias antes do primeiro dia da menstruação. Então, você joga 2 dias, né? A gente tem que considerar 4 dias aqui, porque é a diferença, né? Então, você vai jogar 2 dias a mais, dá 16. Então, assim, é muito provável que a amiga esteja grávida, sim. Por quê? Porque a partir da ovulação, demora-se em média 3 dias, de 3 a 4 dias, para que ocorra a fertilização do óvulo. Então, muito possivelmente, a dona amiga dos dois aí, ela está grávida. Então, por causa do tempo, né, de fertilização, é que há uma grande possibilidade da amiga dos dois estar grávida. Estudando o ciclo menstrual, eles aprenderam que a inibição da síntese de hormônio FSH e LH impede que ocorra a gravidez. Como é que se explica isso? Galera, o FSH e o LH, eles são hormônios que estão relacionados à maturação, né, do óvulo, produção do endométrio e liberação do óvulo no útero. Então, se eu impeço que o FSH e o LH sejam produzidos, eu estou interrompendo o ciclo menstrual. Então, dessa forma, como eu estou interrompendo essa passagem de substâncias, o óvulo não será liberado, o óvulo não será maturado, e dessa forma a pessoa não tem como ficar grávida. Beleza? Então, é muito característico isso, tá? Outro detalhe são os tipos de crianças que nascem. Nós temos 2 tipos de nascimento. Gêmeos fraternos, que nascem de 2 óvulos e 2 espermatozoides, e gêmeos chamados de idênticos, que são resultado da divisão de um único óvulo fecundado por um espermatozoide. Tá? Então ele fala, né, que interesse os geneticistas têm em pesquisar a manifestação de características de pares de gêmeos idênticos? Principalmente comportamento, doenças, né? E por que para alguns indivíduos o óvulo fecundado vira 2 crianças e para outras não? Então essa é a principal pergunta que a ciência faz hoje, né? Como pode explicar a ligação afetiva entre os gêmeos? Galera, todo mundo fala que é pelo fato deles nascerem no mesmo dia. Há grandes características semelhantes entre esses indivíduos, né? Porque passaram 9 meses, né? 40 semanas dentro do corpo da mãe, né? E aí ele diz, né? O gráfico mostra a variação de 2 hormônios sexuais, o estrogênio e a progesterona. E como eu falei para vocês, o estrogênio permite a formação inicial do endométrio. Quando você tem a liberação do óvulo e a formação do chamado corpo lúteo, o corpo lúteo, que é o estimulado pelo hormônio luteinizante corpo lúteo, ele vai desencadear a produção de progesterona. Como não houve fecundação, os 2 hormônios acabam caindo. E aí ele fala, descreva como se dão as variações e a relação entre os hormônios durante o ciclo menstrual. Então, inicialmente o estrogênio ele é produzido em larga escala para estruturar o endométrio e maturar o óvulo e permitir a ovulação no 14º dia. Enquanto isso, a progesterona, ela mantém a integridade do endométrio, tá? E quando ocorre a ovulação, o corpo lúteo produz em larga escala a progesterona, exatamente para manutenção da estrutura do endométrio. Como não há fecundação aqui, né? Como não houve, como é que se sabe que não houve? Como não houve? Porque caiu. Se mantivessem relativamente constantes, aí sim você teria uma gestação, tá? E aí, como não houve fecundação, né? A partir daí, a progesterona e o estrogênio caem de produção e entra em ação a ocitocina,
que vai contrair o músculo, causando a cólica e, por sua vez, o corrimento sanguíneo, tá? Por que é importante que, caso não ocorra a fecundação, os níveis de estrogênio e progesterona, caso ocorra a fecundação, os níveis de estrogênio e progesterona se mantenham elevados? Bom, isso é importante para a manutenção da estrutura do endométrio para a fixação do óvulo fecundado e também a partir da progesterona e estrogênio que você tem a formação, o início da formação da estrutura da placenta na mulher, tá? Após a puberdade, existe a possibilidade de que uma relação sexual possa levar à gravidez. Por isso é importante que a gente tome cuidado a fim de evitar esse tipo, né? Porque o atraso da menstruação, na menstruação pode significar gravidez? Porque a mulher que o óvulo foi fecundado, os níveis de estrogênio e progesterona eles se mantêm constantes. Dessa forma, só tem menstruação se os níveis caírem. Então, a não menstruação é um indicativo de que os hormônios estão em taxas constantes, o que significa gravidez, tá? Se a mulher menstruou, ela não está grávida. Como é feito o diagnóstico da gestação em testes vendidos em farmácias? Eles capturam concentrações de HCG, que é a gonadotrofina coriônica, que é o hormônio gonadotrofínico coriônico, que é eliminado através da urina. Então, elas fazem um xixi num palitinho, e esse palitinho tem lá um reagente à presença do HCG, tá? Que é a gonadotrofina, ok? E é muito confiável, viu, gente? Determinação do sexo é feita através de 2 tipos de cromossomos, e nós já tínhamos conversado sobre isso, né, nas aulas de genética. Nós temos 44 cromossomos que são cromossomos homólogos. Esses cromossomos vêm cada um, né, um par de cada. Então, cada um deles, par de cromossomo 1, vem um do pai e um da mãe. Esses são chamados de autossomos, tá? Iguais em homens e mulheres. E nós temos os 2 hormônios, os 2 cromossomos sexuais. Se for XX é mulher, se for XY é homem. E nós temos algumas anomalias no cariótipo que podem acontecer, tá? Quem determina o sexo da criança é o pai. Guarde essa informação. Por quê? Porque ele é heterocromossômico, gente. Hétero é diferente. Então, ele tem um cromossomo Y e um cromossomo X, tá? Então, isso é uma característica que quem determina o sexo da criança é o pai, tá? Isso para uma criança normal. Quais são as chamadas aberrações cromossômicas ou alterações cromossômicas numéricas, tá? Então, a primeira, por exemplo, é a trissomia, né, que é a síndrome de Down, que é a trissomia do 21, ou translocação, que é a troca entre o cromossomo 8 e o cromossomo 21. A síndrome de Down não é uma anomalia sexual, ela é uma anomalia autossômica, tá? Síndrome de Turner, quando só tem um cromossomo, e esse cromossomo é o X, ele pode ser ausente do pai ou da mãe, tá? E ele só forma mulheres. Então, elas apresentam estrutura baixa, características secundárias não se desenvolvem, os órgãos genitais permanecem em aspecto infantil, portanto, ela quase não tem possibilidade de engravidar. Síndrome do duplo Y, ou do supermacho, que a gente fala, né? São homens cujas células têm um cromossomo X e 2Y. E um detalhe, gente, eu estava vendo um outro negócio outro dia, e fala que boa parte dos homens psicopatas apresentam esse duplo cromossomo Y. Muitos testes foram feitos nos Estados Unidos e nos cariótipos de homens psicopatas presos nas cadeias americanas. E mais da metade foi encontrado esse tipo de anomalia, tá? Em geral, tem aparência normal, com estrutura acima da média e são férteis, tá? Eles dizem. Síndrome de Klinefelter, que é a síndrome do duplo X, tá? São homens cujas características, tá? As células apresentam 2 cromossomos X e um Y, são estéreis, tá? Tem testículos pouco desenvolvidos porque tem um cromossomo X a mais que acaba interferindo isso. Apresentam feminilização, que é características sexuais secundárias femininas, como o desenvolvimento da mama, né? Que é mamostomia, que a gente chama, que é o aumento da mama. Tem intensa sudorese, voz afeminada, mas é a voz, não é que o cara não é homem. Ele é homem, mas ele tem características de mulher, tá? Síndrome do triplo X, tá? Também, ou da superfêmea, que a gente fala, cujas células têm 3 cromossomos X, ficando com 47.
Pessoas com essa condição, elas podem ser normais ou eventualmente apresentar algum retardo, tá? Essa síndrome não impede que sejam férteis. Então, essas são anomalias cromossômicas que a gente fala, né? Então, ele fala, no passado não muito... na China, pessoas que apresentavam síndrome de Down ou síndrome de Turner, galera, elas eram jogadas de penhasco, porque na China os caras achavam que, tipo, a pessoa não era normal, né? Eles gostavam de pessoas perfeitas na China, principalmente a China comunista. Em um passado não tão remoto, muitas esposas foram maltratadas por não conseguirem gerar filhos do sexo masculino. Em uma época em qual a sociedade era completamente machista. Era ótimo, né, gente? Era. Continua sendo velado ou muito explícito para alguns momentos de violência contra a mulher. E patriarcal, onde os homens mandavam. As mulheres praticamente não tinham direito, sendo obrigadas pelas convenções a simplesmente obedecer seus maridos. Era grande o temor, né, nas famílias tradicionais, de que o sobrenome se perdesse pela ausência de herdeiros homens. Porque antes, galera, homens e mulheres, quando se casavam, a mulher pegava o nome do homem, né? Perdão. Pegava o nome do homem, né? O sobrenome do homem, que levava isso para as outras gerações, tipo os Matarazzo, a família... tem outras famílias tradicionais aí, né? Os Alcântara Machados, né? Que são a família do primeiro regente do Brasil, né? Que é Dom Pedro. Então eles tinham muito medo disso. Então, por isso que eles queriam ter o chamado filho varão. Filho varão é filho homem, né? A culpa desse fato recaía então somente sobre as mulheres. Por que não está correto do ponto de vista biológico? Porque caracterizamente, de maneira característica, quem determina a sexagem das crianças durante a fertilização é o macho, por apresentar heterocromossomos, um X e um Y, e a mulher fornece apenas o X. Analise as apresentações dos cariótipos a seguir e determine o tipo de situação em que podem refletir. Pessoa normal, aqui pessoa normal, 44 mais 2 é uma mulher normal. Aqui, 45, XY é um homem com síndrome de Down. Aqui é uma mulher com síndrome de Turner. Aqui é um homem normal. Aqui é uma mulher, uma super fêmea, um triplo X, né? Aqui é uma pessoa um homem com síndrome de Klinefelter, e aqui é o super macho, que é a síndrome do duplo Y, tá? Bem tranquilinho, isso aí é só pegar do que a gente viu agora. Ok? Galera, acho importante vocês fazerem a sessão extra como reforço para esse capítulo, porque ele é bastante volumoso e bastante importante, tá? E aí, a gente se vê essa semana aí para fazer as nossas avaliativas na aula de Zoom. Galera, mega beijo para vocês. Até a próxima.